Boa noite, Dom Feliciano, boa noite, região, boa noite, internautas do Donfa News. Estamos começando mais um Pode Mais, o podcast mais interessante do que você pode imaginar. Eu sou a Aline Rosiak e fico com você nesse programa. E tenho aqui comigo como convidadas a Jussara Cruz Argu, ela que é gestora de projetos de turismo do Sebrae, e também a minha sócia, né, ela que é funcionária pública e é minha sócia do Donfatur, a agência de serviços turísticos aqui de Dom Feliciano, Elis Regina. Sejam bem-vindas, meninas, e o nosso programa tem o patrocínio de Focus Energia Solar, Ozonioterapia, Clínica São Damião, Benoit e Fabrício Celulares. E faz tempo que o turismo tem sido notícia aqui em Dom Feliciano, bastante burburinho, o pessoal comenta, tem muita dúvida, será que dá certo, será que não dá, será que Dom Feliciano tem potencial? Então, para isso, a gente está aqui com a Elis, que é minha sócia, a gente pode dar a nossa experiência, né, do que a gente tem vivido nesses últimos meses, e uma especialista no assunto, que é a Jussara, que é gestora de projetos de turismo do Sebrae, que vem então com essa parte mais técnica e orientativa pra gente. A gente espera que você goste do assunto e entra aí, curte, comenta, compartilha, diz o que você pensa sobre o assunto, se você acredita no potencial de Dom Feliciano, se você já conhece algum ponto que está sendo explorado turisticamente ou algum que você vê como potencial, indica aí para nós, que a gente quer saber a sua opinião também. Boa noite, Elis. Boa noite, Aline. É um prazer estar aqui de novo. Boa noite, Jussara. Boa noite, Aline. Obrigada pelo convite. Poder falar de turismo é um prazer. Bom, então vamos começar pela experiência do Sebrae na questão de identificar potencial nas cidades. Como vocês veem o potencial turístico de Dom Feliciano? Aline, eu gosto muito de começar falando de uma região, tá? Hoje nós temos uma região chamada Costa Doce Gaúcha, né? Que os municípios fazem parte aí, desde Barra do Ribeiro até Chuí, é a região Costa Doce Gaúcha, incluindo esses municípios, né? Quando a gente fala de Costa Doce Gaúcha, não são só os municípios que estão à beira da Lagoa dos Patos, por exemplo, Lago Guaíba, né? Mas também são os municípios que estão aqui do outro lado da 116, vamos falar assim, né? Que tem um grande potencial turístico. E o município de Dom Feliciano é um deles, né? E agora com a duplicação da BR, né, vai facilitar esse turismo para esses municípios mais afastados. Com certeza, né? O que precisa, eu acho que a duplicação só veio para nos ajudar, né? Facilitar a vinda de pessoas, né? Por exemplo, da região metropolitana, que está tão próximo daqui, dos municípios aqui dessa região, né? E também atrair turistas que passam pela nossa BR-116, mas que muitas vezes não chegam aqui porque não sabem o que tem aqui, ou o que tem nos municípios. Nem sabem que existem muitas vezes, não né? sabem. Então, o que nós precisamos, né, é organizar nossos produtos turísticos e promover, divulgar, para que essas pessoas que passam ou que, né, que estão na região bem próxima daqui, nos municípios do entorno, por que não, né, venham para visitar Dom Feliciano, venham para visitar os demais municípios da região. Então, quando o Sebrae atua, ele atua numa estratégia que é uma estratégia de regionalização do turismo. E é uma estratégia não foi criada por nós, criada pelo próprio Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo orienta, né, que se trabalhe a regionalização do turismo, para que a gente fortaleça um destino turístico e não só uma cidade. Não adianta a gente achar que vai desenvolver atividade turística num município da nossa região e que a gente vai atrair as pessoas porque aquele lugar, só aquele lugar está pronto para receber. Até porque as pessoas têm que fazer todo um trajeto para chegar no destino, claro. Então esse trajeto também tem que ser interessante, né? Então a gente tem que ter, quanto mais produtos turísticos a gente tiver, mais empreendedores, né, com serviços turísticos qualificados a gente tiver, mais a gente vai atrair pessoas para cá, mais a gente vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo também, né? Que não seja aquele turista só de passagem, que seja, né, aquele que vem, passa um dia ou
passa uma tarde no município e vai embora. Quanto mais atrativos nós tivermos, mais as pessoas vão ficar mais tempo gastando dentro do município, que é o que a gente quer. É o que se espera. Gerar renda, né? Fazer com que entre recurso novo, né? Dentro os municípios que já têm o turismo implantado, eles relatam ter uma vida antes e uma depois do turismo. Principalmente a questão financeira e a questão estrutural do município, porque tudo cresce quando se explora o turismo. E antigamente falava em turismo, o pessoal pensava muito praia. Turismo era praia. Aí depois começou a Serra Gaúcha, né? E de um tempo pra cá a gente ouve falar muito em turismo rural, né? Então, com essa questão do turismo rural é que acredito que cresceu a potencialidade dos municípios pequenos. Com certeza, né? Um dos fatores, assim, que é importante de se analisar é o que a pandemia fez para o turismo rural, né? Como as pessoas nós todos estávamos presos em casa em função da pandemia, quando a gente tinha a oportunidade de sair um pouquinho, a gente ia para a zona rural, né? Eu fiz isso toda a pandemia. A gente pegava o carro e disse, eu ficava sozinha no meio do mato, mas eu ia para a zona rural. Pegava a minha cadeirinha, né, eu comprei uma cesta de piquenique, botava umas coisinhas lá na minha cesta e eu parava o meu carro no meio do mato, às vezes que não tinha ninguém. Eu não estava lá prejudicando ninguém, mas eu também estava usufruindo um pouquinho da natureza daquele lugar. Porque então, assim como eu fiz isso, muitas pessoas fizeram, né? Então, descobriram lugares na zona rural que às vezes nem sabiam que existiam, né? As pessoas, eu sou de Pelotas, então assim, a zona rural de Pelotas cresceu. Nós tínhamos uns 15 empreendedores, um pouco antes da pandemia, que trabalhavam com turismo rural. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Rural em Pelotas fez um levantamento, tem 42 empreendimentos trabalhando com turismo rural. Restaurante, trilha, pousadinha, sabe, uma série de serviços, assim. A pandemia não foi totalmente ruim, né? Ela teve um lado bom nesse sentido. Nesse sentido, a gente tem que olhar para essas coisas que aconteceram, né? Então, isso fez com que o turismo rural crescesse, né? Crescesse tanto que hoje a gente tem vários grupos. Eu com os projetos que eu coordeno hoje, eu coordeno 3 projetos no Sebrae neste ano, e tem um projeto que é específico para o turismo rural, né? Eu tenho grupos aqui em Sertão Santana, né? Tem 14 novos empreendedores em Sertão Santana. E é um município relativamente pequeno, né? 14 em Sertão Santana, provavelmente Sentinela, Sentinela do Sul também, a gente vai ter um grupo bem legal lá, eu acredito que vai passar dos 15, né? Então tem atividades em Morredondo, é um município que eu comecei um trabalho em 2014 com eles, eram 6 empreendedores, hoje tem 37 envolvidos. Isso, né? Em quanto tempo? Isso de 2014, que o primeiro projeto foi em 2014, 14 para 22, 29 anos. Então, para vocês verem como tudo leva tempo, não é da noite pro dia. Estão falando em turismo, mas tanto a gente faz, que uma hora as coisas acontecem, né? E o resultado também, ele não é da noite pro dia, e precisa de um preparo coletivo, como tu tá falando aí. Tem lugares que começaram aí com 10 pessoas, hoje tem 30 envolvidos, um exemplo, né? Então, o começo, ele às vezes tem algum preconceito, tem alguma descrença, mas quando os resultados começam a aparecer, os números começam a melhorar para todos. Com certeza, porque isso é normal, né? Ter aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Para mim, eu quero trabalhar com os que acreditam inicialmente, né? Porque eu acredito. Isso é importante. E eu tenho a certeza, e o Sebrae acredita também no desenvolvimento do turismo nesta região. Porque senão nós não estaríamos investindo na região R$1 milhão a cada ano para ajudar os empreendedores a se organizar. Isso é um investimento com assessorias. Isso. Então, os projetos, desde 2006, eu faço a coordenação de projetos no Sebrae de turismo para a região Costa Doce. E desde então,
né, a gente não parou de investir para ajudar os empreendedores a organizar os seus produtos. Então, são 17 anos, né, que o Sebrae aposta na região e uma entidade como o Sebrae não apostaria o recurso financeiro se não acreditasse que o setor pode ajudar no desenvolvimento econômico dos municípios e da região. Até recentemente virou notícia, né? E muita gente já conhece e teve a influência do Sebrae, o turismo na Quinta Monte Castelo. Sim. E eles estavam comemorando 1 ano de turismo na propriedade rural e sendo premiados, Sim. reconhecidos por esse investimento, por essa coragem. E eles eram agricultores totalmente tradicionais, normais, digamos assim, né? E que também tiveram alguma certa restrição para começar. Eles mesmos não confiavam no próprio potencial deles, né? Em alguns encontros a gente pôde conversar sim, com eles. A Quinta Monte Castelo é um bom case para a gente falar de pequeno produtor rural, né? Que já tinha sua propriedade rural, que já plantava, né? Que já tinha sua produção rural ali. E que tinha apoio, eu gosto de frisar isso, que tem outras entidades que apoiam o produtor rural, principalmente Emater e Senar, que estão sempre ao lado desses produtores, né? E quando nós chegamos, que foi, né, uma demanda assim, disse, olha, tem um empreendedor querendo trabalhar com turismo, vamos lá ver ele, o que ele quer fazer. Então a gente, né, cola ali um especialista de turismo e faz dar certo. E faz dar certo, e faz acontecer, né? Porque além de ajudar o empreendedor a pensar o negócio turístico dele, né, a gente trabalha a promoção, a divulgação, o desenvolvimento da comunicação visual dele, a criação de uma logomarca. Então, o trabalho do Sebrae, o investimento do Sebrae está em atender o empreendedor com profissionais especializados para orientá-lo a organizar o seu negócio, né? Quando eu falo de investimento de mais de R$1 milhão, não é dinheiro que vai cair na mão do empreendedor. Nós vamos pagar chegar em forma de conhecimento. Vamos pagar os especialistas para estar ao lado do produtor rural ou da cidade, comerciante, negócio, para que ele consiga então organizar o seu produto. Então é isso, né? Agora tem que ter o envolvimento das pessoas, né? Porque nada vai acontecer se aquela empresa que recebeu, ou aquele produtor que recebeu uma orientação e não aplicar a orientação que ele está recebendo, nada vai mudar. Então só muda, né? Só muda se ele também tiver um envolvimento dele, o comprometimento a contrapartida dele, é o compromisso dele com o projeto, né? Isso. Até porque esse compromisso que ele tem que ter vai gerar renda para ele depois. É o negócio dele que ele vai, né, vai ampliar. A Quinta Monte Castelo, ela já plantava uva, ela já fazia o suco, né, e vendia até o suco. Mas aí ela fazia o suco, não tinha identidade logomarca visual, não tinha logomarca. O Sebrae ajudou a criar, teve um parceiro, acho que, não sei se foi, acho que o Sicredi também é parceiro nesse trabalho que a minha colega Bruna conduz aqui na região, né? Então foi criada a logomarca, né? Os rótulos, tabela nutricional dos produtos. Então ele teve condições de vender aquele produto de uma forma diferente, né? A pessoa chega lá hoje, encontra, né, um galpão, que era um galpão deles, né, transformado num armazém rural. Tem a possibilidade de fazer um piquenique embaixo das parreiras, né, com produtos locais. E eles continuam com as atividades... Continuam com a atividade rural. Ele nem deve mudar, porque o que ele faz na sua atividade rural é um atrativo para o turista ir lá. Na verdade, é mais uma fonte de renda para a propriedade, né? É mais uma atividade na propriedade e mais uma fonte de renda. É uma maneira de diversificação. Às vezes as pessoas têm uma propriedade bonita, mas é pequena, não tem como diversificar plantando uma outra coisa. Então, uma boa alternativa é o turismo rural. Com certeza, eu acho que... E por isso que tem tanta gente abrindo, né? E tem espaço para tanta gente? Tem espaço, porque tem público. Se tu pensar que tem só na região de Porto Alegre, que está próximo daqui, tem mais de 1 milhão de
quantos milhões, 1,5 milhão de habitantes é a nossa capital? Eu acho, eu não tenho certeza do número. Mais Mas de 1 milhão. pensa na região Porto Alegre mais região metropolitana, que está tão próximo daqui. Pensa que na nossa região Costa Doce, na região ali, só na região sul, soma mais de 1 milhão de habitantes em 22 municípios, que podem estar vindo conhecer Dom Feliciano, por que não? Então a gente tem público, né? A gente precisa estar organizado com os serviços, né, qualificados para chamar essas pessoas. Porque não adianta a gente ter um produto que não está muito qualificado, abrir, né, eu digo que turismo rural não é só abrir a porteira e dizer vem, né? Tem que ter uma prestação de serviço, tem que ter um roteiro. E o proprietário tem que ter segurança que ele não vai ter problema com as pessoas que estão chegando na propriedade dele, né? Tem alguns que tem, por exemplo, né, quem tem cachoeira, né, nas suas terras, né, ele tem que ter uma segurança, tem que ter um produto organizado para oferecer essa cachoeira para as pessoas, porque se alguém se machucar na cachoeira dele, a responsabilidade pode ser dele, pode cair sobre ele, né? Então não é só abrir a porteira, vem tomar banho na minha cachoeira, entendeu? Então essa orientação, essas orientações todas a gente tem que passar para eles. E é bom porque tem essa parceria, né, do Sebrae, que vem com toda essa equipe técnica, que investe no município, então as pessoas não arcam com todo o valor de uma consultoria, que não é muito barato, né, mas que através do Sebrae, através de outros parceiros, ela se torna bem mais viável. E que chega então através de conhecimento não só dos produtores rurais que queiram tornar sua propriedade rural atrativa para o turismo, mas também para os comércios que querem crescer mediante a visita desses turistas no comércio, né? Porque se o turista ele vem para uma propriedade rural, ele vai dar uma passeada no centro, ele vai querer conhecer as lojas, ele vai querer levar alguma coisa de gastronomia para sua casa, para os seus familiares. Então, uma propriedade rural lá no interiorzão de Dom Feliciano, ela pode mexer com a economia de todo o município. Sim, porque a pessoa vai passar pelo município para chegar lá, né? Então, assim, no momento que ela passar, por exemplo, na Casa de Cultura, ali no artesanato, né? Ela vai enxergar uma loja de artesanato, ela vai querer conhecer, então ela já vai estar ali consumindo alguma coisa, né? Então é importante também, né, esse trabalho, vamos ter produtos diferenciados, que nós falávamos hoje, né, o turista quer levar produtos que tenham identidade do lugar, que tenham relação com esse lugar. Quando a gente sai a viajar, a gente compra uma lembrancinha para levar para a família, né, ou dar de presente para um amigo, tu sempre procura uma coisa que tenha a cara daquele lugar. Sim. Né? Então, isso também... É para tu olhar e lembrar o que tu viveu naquele lugar, né? E pensar, principalmente, né, também, assim, quando se trabalhar com a formatação do produto do empreendedor, é pensar que tipo de experiências diferentes ele pode oferecer para as pessoas que vão na propriedade dele. Hoje o turista ele não tá muito só de ver, ele quer experimentar, ele quer sentir, ele quer interagir com o ambiente. Ele quer interagir com o ambiente, ele quer interagir com as pessoas, ele quer conhecer a história daquela família, né? Então, assim, pensar num turismo de experiências é primordial hoje. É fazer com que, eu faço uma bela de uma cuca para vender, né? Por que eu não posso oferecer para o meu turista os ingredientes e convidar ele para fazer a cuca que ele vai levar? Ensina ele a fazer a cuca ali naquela hora, naquele momento que ele está ali, e ele vai levar para casa aquela que ele fez e aprendeu. Ele nunca vai esquecer disso, né? Então são pequenas. As pessoas acham que é muito difícil oferecer uma experiência. Gente, uma experiência dessa é uma experiência.
né? É que nem Então, aqui em Dom Feliciano a gente tem, né, a propriedade, tem mais de uma propriedade já investindo e recebendo turistas, mas uma delas é a Fazendinha, que leva esse nome justamente por ter vários animais que são muito dóceis, muito domesticados, e aí as pessoas podem ir tirar o leite da vaquinha, podem alimentar o porquinho, os perus, as galinhas, então tem essa experiência de interação com o ambiente, né? E isso é muito, muito legal. É isso, não é difícil de fazer, entendeu? Vai dar trabalho? Vai, né? Dá trabalho, tudo dá trabalho. Se eu quero abrir um negócio, eu tenho que estar preparado. Isso também é uma coisa que, se vocês querem trabalhar com turismo, vocês se preparem que vocês vão trabalhar final de semana. Geralmente, né, as pessoas saem a passear no final de semana. Então, pensem que é esse horário que o turista vai chegar. Então, se tiver que tirar uma folga, deixa para tirar segunda-feira, né? Que aí no final de semana, mas o que dá, que se as pessoas gostam de se relacionar com outras pessoas também, é um prazer fazer esse trabalho, sabe? E tudo é uma questão de organização, né? Eu digo que a gente, quando a gente trabalha com turismo, a gente trabalha com a hora da felicidade das pessoas. A gente trabalha com a hora do lazer, né, que a pessoa se propõe a tirar umas férias para passear com a família, né, ou ele tem um final de semana mais prolongado que ele quer, né, descansar um pouco, né. Então tem todas essas, né, trabalhar, para mim, trabalhar com turismo é trabalhar com a felicidade das pessoas. Gostei dessa frase, né, Liz? Das pessoas que a gente recebe e também das pessoas que dão, porque que recebem o turista, né? Porque se ele sonhou com aquele negócio, ele também está feliz. Eu tenho certeza que aqui em Taboão de Castelo, a família inteira está feliz com o trabalho, né? Então eles fazem a felicidade de outras pessoas, mas eles também estão felizes porque eles estão prestando um serviço qualificado, estão gerando mais renda para a família, podendo ajudar os seus filhos, a família. E ali o reconhecimento foi rápido, né? Em um ano eles já têm retorno financeiro, eles têm reconhecimento da região, eles recebem prêmio. Então ali é um bom exemplo para citar, porque é algo que comparado com Dom Feliciano, se a gente olha, a gente tem esse potencial também. Então é uma inspiração, né? E quando tu falava de tempo, tem que ter tempo para entreter o turista, né? Isso é uma coisa que eu e a Elis conversamos bastante, que quando a gente começa a montar roteiros aqui em Dom Feliciano, mas vai faltar tempo, não vai dar pra ir em todos esses lugares, mas não vai dar pra fazer tudo que tem que fazer. Então, a gente tem que fazer escolhas. Com as tuas palavras a gente percebe que Dom Feliciano tem potencial, porque a gente já tem que escolher aonde o turista vai ir, o que ele vai visitar, o que ele vai fazer, porque Dom Feliciano tem atrativo para muito mais de um dia. Então isso é o olhar que tem que ter, sabe? Olha, eu tenho... Porque se tu tem um grupo de pessoas que pode passar um dia aqui, tu tem que organizar um passeio para eles, né, nas propriedades que vão receber, prazeroso. Aquilo que ele vai se sentir bem aqui, não aquilo que ele... Para mim, assim, aquelas excursões que querem fazer 10, 20, 15 coisas no mesmo dia, a pessoa passa mais entrando dentro do ônibus do que saindo. Já fiz isso. Entrando e saindo. É horrível, não é? E eu fui com criança ainda, eles já não aguentavam mais subir e descer do ônibus. Então, sabe, quando formatar vocês que estão com a agência aí, pensem nisso, assim, ofereçam produtos, não queiram oferecer tudo ao mesmo tempo. Qualidade, não quantidade. Até porque vocês vão ter a oportunidade de oferecer outras coisas novas, né, que vocês não ofereceram no primeiro roteiro, para fazer com que as pessoas voltem aqui. Então não adianta, e às vezes quando a gente trabalha os grupos, assim, né, o próprio grupo, mas eles não vão ir na minha casa hoje, vão ir só na fulano. Sim, até amanhã, no próximo passeio, eles vão na tua. Né? A gente tem que trabalhar isso com os empreendedores, que eles entendam isso, porque senão a pessoa vai ficar cansativa, a pessoa não vai sair dizendo, mas eu passei mais dentro de um ônibus do que no lugar que eu queria ver. Então a gente tem que ter esse olhar também, né? Outro olhar importante também da nossa conversa é que é uma conta que a gente não tinha feito. De quantos milhões de habitantes tem tão pertinho daqui? Né? Na volta, na porta de Dom Feliciano tem milhões de habitantes. E que
a alternativa do turismo rural, comparada com serra, com praia, ela é mais barata. O custo-benefício para tu vir com uma família toda para um turismo rural, ter uma experiência ao ar livre, com uma gastronomia rica, ela é muito mais barata e muito mais prazerosa, né? Então, mostra que todos os municípios envolvidos com o turismo, principalmente turismo rural, né? Eles têm tudo para crescer, têm tudo para dar certo. E nesse sentido a gente fica feliz que a gente também se inclui nessa, né? E as pessoas têm que saber que tem um trabalho que a gente faz quando a gente está trabalhando com o empreendedor, que são as visitas técnicas, que a gente pega o grupo de empreendedor e leva eles para visitar outros destinos, né, que já estão mais consolidados, enfim, para que eles percebam muitos percebem, eles conheçam o que está acontecendo fora, porque é muito bom sair um pouquinho da sua caixinha, né, e conhecer o que está acontecendo fora. Mas o que acontece nessas visitas? Que é uma aula ao vivo, né? Para mim, assim, é melhor que um curso, as visitas. Elas percebem que aquilo que elas têm, às vezes, é melhor do que aquilo que está lá sendo apresentado para eles. E que já está rendendo dinheiro. E que já está rendendo para o outro, sabe? É um copo de suco de melancia. Em vez de vender, nós estamos na época da melancia, né? Então, assim, tu pega uma melancia desse tamanho, tu vende a R$15, né? Tu compra, a gente compra R$15 uma melancia. Se tu fizer suco daquela melancia, tu vender o copo de suco da melancia, talvez tu ganhe R$5 com um copo de suco. Quantos copos de suco com uma melancia tu faz? E se tu enfeitar o copinho ainda, ele vale 10. Entendeu? Então, isso as pessoas não se dão conta, né? Fica lá lutando para vender uma melancia. Eu fico até com pena às vezes. Eu passo assim nos caminhões de melancia e olho, eu vou levar 2. Eu já passo assim, olha, vou levar uma melancia para mim, uma para minha nora, para o meu filho, para outra nora, para poder comprar pelo menos 3 melancia deles e eu não sair dali, comprei 15 pila uma melancia. Sabe? Eu cheguei, esses dias eu estava viajando assim, passei e fiz isso, comprei 3 melancia, um para cada filho. Cheguei em casa com 3 melancia, o que é isso? Eu digo, é uma melancia para cada um, tá? E aí eu, né, parada, comprando melancia, por que a senhora não faz suco? A senhora já se deu conta se a senhora vendeu um suco de melancia geladinho, na estrada, geladinho? As pessoas vão pagar R$5 pelo seu suco e vão achar ótimo. A gente não toma suco quando a gente vai para Santa Catarina, para Torres, essa região aqui da litoral norte, a gente não toma suco de cana e paga quanto por um suco de cana? É o valor agregado, né? Então, vai vender só a cana para ver se pega R$8, né? Na quantidade que vai no copo. Então a nossa região ainda não percebe isso, sabe? E é nosso papel. Agora ela falou uma coisa, a nossa região, né? Então, que dirá Dom Feliciano, que tá mais na pontinha da região ainda, né? Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que tem que ser feito, sabe? E outra coisa que a Jussara falou aqui pra nós é sair da caixa, né? É abrir a mente, é sair da zona de conforto. Porque às vezes tu olha assim, tu ama tanto o teu lugar, né? Se tu gosta, que tu vive ali todo dia e tu enxerga todos os defeitos, né? Entre aspas, defeitos. Imagina quem não tem uma sombra boa e uma água fresca para descansar, que abre uma porta, uma janela do apartamento, dá para outra parede, né? Então, tem público. O pessoal da zona rural, eles têm uma oportunidade de oferecer para as pessoas que moram na zona urbana algo que eles nunca vivenciaram, alguns nunca vivenciaram. Entrou um buraquinho rápido. Você está acompanhando o programa Pode Mais aqui do Donfa News, hoje falando sobre turismo com a Jussara, que é gestora de projetos de turismo do Sebrae, e também acompanhando aqui a Elis Regina, que é funcionária pública e também minha sócia na agência de serviços turísticos aqui de Dom Feliciano, o Donfa Tour. E nós temos o patrocínio de Focus Energia Solar. A solução para você não pagar mais a conta de luz está com a Focus Energia Solar. Ozonioterapia cuida da sua saúde e da sua estética. Converse com a enfermeira Pamela e saiba todos os benefícios. Também com a gente, Clínica São Damião. Não precisa mais ir longe para consultar ou fazer os seus exames. Na Clínica São Damião é saúde para todos.
Lojas Benoit, melhores condições de pagamento, ofertas e uma infinidade de produtos esperam por você nas lojas Benoit Dom Feliciano. E se o seu celular estragou, quebrou, conte com o Fabrício Celulares, aqui na Galeria Paroquial, Sala 1. Mas continuando, né, o que eu estava dizendo, os produtores rurais, eles têm a possibilidade de oferecer para nós, moradores da zona urbana, algo que muitos não vivenciaram. Eu vivenciei a zona rural porque eu tinha, meu avô tinha terras para fora, então eu me criei, né, ajudando a minha avó a matar a galinha, a depenar a galinha, pelo menos, que matar ela matava, mas eu ajudava a depenar. Qual criança, né, que mora hoje, na zona urbana hoje viu isso? Muitas crianças só no celular, na televisão. Nunca viram uma galinha depenar, uma galinha viva. Que dirá depenar, né? Imagina, entendeu? Então, pensa... Colher a fruta, a verdura. Colher a fruta no pé, né? Comer uma bergamota embaixo da bergamoteira na sombra. Que nem falam, descobrir que o leite não dá na caixinha, na vaquinha, e sim na vaquinha, né? Tem muita gente que pensa que o leite sai só da caixinha, né? Então, assim, pensem nisso, né? O pessoal da zona rural tem muito para oferecer para quem mora nas cidades. E as pessoas estão precisando disso. Estão precisando. E Dom Feliciano, né, tem esse potencial turístico. Nós aqui do Dom Fattur estamos à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para encurtar o caminho de repente até o Sebrae, né? Estamos aí à disposição para incluir a sua propriedade, para lhe ajudar com orientações, para apresentar o Sebrae para vocês. Para mim o Sebrae já foi muito bom aqui enquanto Dom News, tive já a assessoria do Sebrae, foi muito boa. Nós, enquanto Dom Fattur, também estamos na fila para fazer uma assessoria voltada para o atendimento turístico, né? Vamos fazer esse ano. Então, a gente acredita e a gente sabe que tem muita gente em Dom Feliciano que acredita também. E como a Jussara disse, né? Vamos trabalhar com os que acreditam. Quando o resultado vier, mais gente vem junto. Com certeza. Depois que começa a acontecer, as pessoas querem saber por que está acontecendo, por que está chegando gente. Só não vale dizer que foi sorte, né, Elis? Sorte, muito trabalho. Muito trabalho, é bastante trabalho. Eu acho que tem que pensar que, né, precisa também de algum investimento, pelo menos para ter uma mínima infraestrutura para receber. Se tu vai receber um grupo na tua propriedade rural e a pessoa, vamos citar um exemplo básico, se a pessoa quiser ir no banheiro, né, fazer xixi, tu tem que oferecer um banheiro melhorzinho, né, mais qualificado. Tu não vai mandar a pessoa no meio do mato. Então a gente tem que pensar nessas coisas, mas não significa que ele não possa usar a infraestrutura que ele tem. Ele também não precisa sair, sabe, investindo horrores. Ele pode ir investindo conforme o retorno vai entrando. Ele vai fazendo as melhorias que pode fazer, né? Importante, né? Se ele receber uma consultoria, o consultor vai orientar. São pessoas especialistas que estão acostumadas a trabalhar com o empreendedor que tem pouco recurso e com o empreendedor que tem muito recurso. Olha que dica importante. Então não precisa ser rico aí para sair investindo. Basta ter vontade. Basta ter vontade. Dá para ir melhorando o que tem, já para trabalhando e depois já começar a trabalhar com aquilo que ficou pronto. Não precisa esperar ficar 100% tudo pronto para chamar as pessoas, sabe? Bom, vamos organizar. Isso aqui nós conseguimos fazer em 6 meses. Bom, tá, isso em 6 meses a gente já consegue vender, então vamos botar na prateleira, vamos vender, vamos divulgar, né? E aos poucos vai fazendo o restante, né? Esse do aos poucos eu me lembro lá na minha juventude, que faz tempo, né? Do Beto Carreiro. Naquela época, todas as excursões de 8º ano era pro Beto Carreiro, né? E no meu tempo, de jovem, estavam construindo o Beto Carreiro. Passamos o ano inteiro, juntamos dinheiro, chegamos lá, acho que só a roda gigante estava pronta. E eles estavam vendendo, e não era barato, porque a gente teve que trabalhar o ano inteiro. Então tinha uns teatros, tinha umas águas dançantes, mas o parque, o projeto que eles vendiam, que era por etapas, se não me engano, era só a roda gigante mais um outro brinquedo lá que estava pronto, né? E eles já estavam ganhando dinheiro com aquilo que estava pronto. Hoje, olha o potencial que é o Beto Carreiro, né? Mas, se até o Beto Carreiro começou ali só com uma roda gigante, tu imagina a gente, né?
Dá para começar. Dá para começar, com certeza, e eu falo isso por experiência de acompanhar outros grupos, né? Não é falar para dizer, vender uma consultoria. Estou aqui dando meu depoimento, porque a experiência que hoje eu adquiri durante esses longos anos aí, prova que tem grupos aí trabalhando, né? Pode procurar outros municípios, enfim, que tem grupos trabalhando já após esse trabalho todo que a gente fez. E o que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo, assim, que, né, o acompanhamento que o Sebrae faz, ele não vai ficar a vida inteira ao lado do empreendedor. Vai ensinar a caminhar Ele sozinho. tem que ensinar a caminhar sozinho. Eu digo, olha, eu não pesco pelo empreendedor, eu ensino a pescar. Sim. E ele tem que aprender para depois continuar o seu É negócio. como uma faculdade. Se tu quer exercer tua profissão, tu vai ter que passar nas provas, né? Então, assim, vai ter um projeto aqui para o resto da vida, né, em Dom Feliciano ou na região Costa Doce. A Costa Doce até já tem 17 anos de projeto de investimento do Sebrae. Mas a gente vai trabalhando com os municípios para ir consolidando os destinos, entendeu? O destino Costa Doce. Porque tem um trabalho lá no município de Rio Grande, na Vila da Capilha, já teve trabalho no município em Pelotas, na zona rural, já teve trabalho em Arambaré, né? Já teve trabalho aqui em Barra do Ribeiro. Então a gente vai trabalhando com os municípios para que esse destino maior, que é chamado Costa Doce Gaúcha, se consolide, né? Mas é um trabalho que, quando eu vejo grupos crescendo, como eu tenho o exemplo de Morro Redondo, que é o mais atual, assim, né? Que eles estão tocando, né? São 37 lá que se reúnem toda primeira segunda-feira do mês, é a reunião deles. A importância da união também, ó. A da cooperação entre eles. O que é importante dizer também, né? Foi bom falar nisso, né? Porque a cadeia produtiva do turismo, o turismo só acontece se a cadeia produtiva funcionar junto, né? O meu vizinho, eu não preciso ter todos os serviços para oferecer para o turista. Eu posso ter um serviço, mas o meu vizinho tem outro. Eu posso só fazer salame e o meu vizinho do lado fazer o queijo e eu vender o meu salame junto com o queijo do outro. Né? Então, isso as pessoas... Onde o turismo faz a diferença, ele faz todo mundo crescer junto, né? Acontece, a cadeia funciona junto. Então, o espírito de cooperação entre as pessoas, ele tem que existir, né? Para as pessoas entenderem. Vai chegar um grupo aqui que vai lá na fazendinha, tá? Por que o grupo não pode também ver o artesanato das gurias que tem aqui na loja? Almoçar um almoço delicioso lá no sítio da Tia Rô. Almoçar. Então, né? Ou então daqui a pouco, o grupo vai chegar na fazendinha, mas tem pouco tempo, não tem como vir na loja do artesanato. Bom, vai lá, Elisa, e monta uma mesa lá com artesanato e mostra lá. Assim como o produto das agroindústrias, né? As pessoas querem levar aquilo que as pessoas produzem aqui. Então, é mel. Eu sei que tem mel aqui, produzindo mel, e é um mel ótimo, que eu geralmente, quando eu tenho oportunidade, eu levo. Mas, então, sabe, fazer essa integração, né? Quando eu citei lá, tem o Refúgio Araçá, que fez o Refúgio Araçá é um meio de hospedagem, né? E que fez a parceria com a produtora rural, que ela faz a cesta para o café da manhã do turista que está lá na pousada. Naquela cesta dela, nem tudo é produzido por ela. Ela faz o pão, a cuca e a geleia. A linguiça ela compra do outro, o queijo ela compra do outro, entendeu? Mas o turista que está lá está sentindo o sabor daquele lugar. Está sentindo o sabor daquele lugar. Elis, se eu já estava apaixonada pelo turismo, boa parte da culpa é tua, que tu já era apaixonada antes de mim, né? Agora, depois desse bate-papo, mais ainda. Nossa, tô viajando no tempo aqui, Reni, porque fiquei mais entusiasmada ainda, porque eu já via isso, que Dom Feliciano tem esse potencial dentro da região Costa Doce, e com essa conversa a gente vai... A Jussara ia falando e eu ia indo numa propriedade, em outra, sabe? Então... E a gente ouvir isso de uma pessoa... É só acreditar. É só acreditar.
E eu vi isso, porque uma coisa é eu e tu falar, né, Elis? Que santo de casa é aquele que não faz muito milagre. Mas agora quando vem uma pessoa, né, que é experiente, que é gestora, que vem do Sebrae, que tem, né, uma longa história já dentro do turismo. Então isso nos dá mais ânimo, nos dá mais força, nos motiva também, né? Inclusive, quando tu estava falando da Quinta, eu tive a oportunidade de conversar com a proprietária da Quinta. E ela me disse assim, guria, a minha propriedade é outra depois que o Sebrae me ajudou a organizar. Eu não sabia que eu podia tudo aquilo. Eu não tinha noção de como organizar. Minha propriedade é outra hoje. Ela está muito feliz com o trabalho do Sebrae. Olha que legal. E a gente espera que essa felicidade chegue até você aqui em Dom Feliciano, região. Conte com o Dom Fatur para isso, conte com o Sebrae, os serviços técnicos do Sebrae. E a gente torce então por ver e ouvir falarem muito de turismo aqui em Dom Feliciano. Muito obrigada pela participação de vocês, gurias. Muito obrigado, Jussara. E que a gente volte aqui então com mais etapas concluídas dessa implantação do turismo. Vamos voltar com novas notícias, novas oportunidades, eu tenho certeza. Até porque a gente não tá só falando, tem muita coisa acontecendo, né? A gente tá articulando, Tá né? articulando. Nós estamos na articulação. A gente tá se movimentando. A gente não tá aqui parado só falando de coisas que não podem acontecer. Podem acontecer. E vão. E tá trabalhando para isso, né? Gente, muito obrigada. Até um próximo encontro. E a gente agradece aos nossos patrocinadores: Focus Energia Solar, Ozonioterapia, Clínica São Damião, Benoit e Fabrício Celulares. Tchau, tchau.